Olá, aqui é o professor Delcimar Medeiros, professor de vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tipo de desenho humorístico de caráter crítico, que pode ser animado ou não e que tem como característica crítica, de maneira breve, de um momento em que abrange o dia a dia e a sociedade. E na nossa aula de inglês de hoje, nós teremos o estudo dos cartoons, ou seja, os cartoons, aqui com o professor de sempre, Delcimar Medeiros. O cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje consente o seu espaço na imprensa escrita atual. No contexto moderno, o cartoon se mostra como uma obra de arte frequentemente utilizada com a intenção de humor. Cartoons e charges são gags visuais. Qualquer coisa que comunique um humor visualmente, todavia a charge ironiza acontecimentos da atualidade. Principais características que nós podemos encontrar num cartoon é a associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, como também imagens atemporais que entrelaçam palavras, imagens e também sentidos. Bom, nós agora temos o primeiro exemplo de cartoon. Preste atenção que nós vamos ler, né, o que está aqui na primeira fala, né, da personagem. Vamos traduzir para vocês. Ler em inglês e depois a tradução. Então nós temos o seguinte. I hope someday to be able to Facebook with substance. Traduzindo, eu espero algum dia poder entrar no Facebook com consistência ou estabilidade. Cuidado com, no caso, a tradução desta palavra, substance. Você ter cuidado para não traduzir literalmente e assim ter uma interpretação errada. Logo aqui abaixo, nós temos uma escrita com relação ao que ela está escrevendo. Preste bem atenção. Né? Think about what you love to wear. Né? Ou seja, pensando sobre o que vestir, o que usar. Né? Poder ser a tradução correta. Né? Deste outro lado, nós temos também aqui, preste bem atenção, né? Nós temos aqui o seguinte, just out of class. Veja que aqui você poderia traduzir como apenas fora de aula. Né? Apenas class, apenas fora de aula. E por fim nós temos aqui, né, o que está escrito no lead do jornal, né? Aqui nós temos o seguinte, Facebook tool for democracy to change. Ou seja, Facebook tool for democracy change. Traduzindo para vocês, né? O Facebook, ferramenta, né? Tool, ferramenta do Facebook por uma mudança democrática. Agora nós vamos tentar entender, né, ou interpretar melhor o que esse cartoon está apresentando para a gente. É muito importante quando nós vamos interpretar um cartoon ou uma charge, a gente tentar observar, né, a linguagem verbal e também a linguagem visual, a linguagem não verbal. Observe que estão duas personagens, elas estão se olhando. Uma fala e em seguida o que é que elas clicam e ao lado de um jornal. Preste atenção. Na fala da primeira personagem, percebe-se que ela usaria com mais frequência o Facebook. Quer dizer, e para isso ela usaria para, no caso, questão de moda, questão de vestir-se. Né? Há uma observação com relação a outra personagem de que isso deve acontecer não durante as aulas. Mas uma coisa positiva que a gente pode, né, ter com relação
as redes sociais é que ela usa uma ferramenta de mudança democrática. Então, o que é que nós podemos concluir sobre o cartoon, sobre a mensagem desse cartoon? É que o cartoon ele menciona aspectos de natureza positiva e também negativa dos sites das redes sociais. É isso que a gente pode tirar como mensagem, né, deste cartoon. A questão de que pelas pessoas elas usariam a todo instante, a todo momento, em todos os lugares, né, para fazer bom uso delas, dos gostos, né, das preferências. E percebe-se também que há muito positivo nisso a questão de que as redes sociais, né, e a própria internet se tornou muito importante para uma mudança democrática. É isso que a gente pode perceber neste cartoon. E continuando com os exemplos sobre cartoons, nós temos aqui dois textos, o texto 1 e o texto 2. Preste atenção no primeiro exemplo, que nós temos um ambiente de sala de aula. A professora pede para que os alunos façam uma atividade. Aqui o que está escrito no quadro. Em seguida, nós temos uma jovem aluna que levanta o braço e faz uma pergunta à professora. Primeiro nós vamos ler o texto em português para depois traduzir em inglês. Essay, what I did on my summer vacation. Isso é o que está escrito no quadro, que significa redação. O que eu fiz nas minhas férias de verão. É isso que está escrito no quadro. Em seguida, nós temos a fala da jovem. You mean you haven't been following me on Twitter all summer. Ou seja, traduzindo para vocês, quer dizer que você não me seguiu no Twitter durante todo o verão? É isso que está escrito no texto da fala da jovem. Nós temos agora o texto 2. E no texto 2, nós temos novamente um exemplo de sala de aula. Uma senhora, parece ser professora, chega e faz uma pergunta para o jovem que está sentado, que parece ser um aluno. Preste bem atenção no que ela diz em inglês, e ele responde também. Depois nós traduziremos para português. Preste atenção. Should you be in class? Ou seja, você não deveria estar em aula? Então ele responde, there is no room. So I'm watching a webcast on my smartphone. Ou seja, traduzindo, não há sala, então. Eu estou assistindo a uma webcast no meu smartphone. É o que ele diz para a professora. Observando os dois exemplos de cartoons, nós percebemos o seguinte. Os alunos retratados nos cartoons representam o que Prensky, grande professor que escreveu sobre este assunto, chamou de primeiras gerações a crescer com ferramentas tecnológicas, né, como computadores, como videogames, como tocadores de música, os players, como também, digamos, videochamada, chamadas de vídeo, digamos assim, câmeras de vídeo, entre outras coisas que vocês, como alunos, estão acostumados a fazer, né? Então, segundo esse grande autor, né, as informações, elas, de maneira fundamentalmente diferente de seus antecessores, por isso que esses jovens são chamados de nativos digitais. Então, de forma bem humorada, esses dois cartoons eles tentam apresentar o que são os verdadeiros nativos digitais. É a mensagem que tenta transmitir para nós que percebemos, que tentamos interpretar essa mensagem. Os nativos digitais têm contato direto com as tecnologias.
né? Isso que acontece ainda hoje com jovens, com vocês, que têm esse contato direto com a tecnologia. O uso frequente de computadores, dos videogames, dos celulares, dos aparelhos eletrônicos, né? Os dois cartoons deixam uma coisa, uma mensagem, é que esses novos alunos cresceram com essas características, esses hábitos, né? Planos ligados à tecnologia totalmente digital. Eles têm facilidade de encontrar informações de que precisam em meio a um grande volume de dados de aprendizagem online. Então, depois da leitura, percebendo tanto digamos assim, a linguagem visual, que é a linguagem das imagens, e também aquilo que vem na linguagem escrita, através dos balãozinhos, chegamos a essa conclusão desses dois cartões apresentados aqui, né, na nossa aula de hoje. Além daquele primeiro exemplo que nós tivemos inicialmente de outros cartões que nós interpretamos, tá bom?